Olá, bom dia. Dou bom dia porque são 8 horas aqui em Recife. Hoje é dia 2 de junho de 2021 e esse é o podcast do canal O Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Bom dia porque o dia tem 24 horas, né? Então, independente da hora que você estiver ouvindo, desejo aí um bom dia para você. Esse canal, o Bandeirante, surgiu em 2016, já tem 5 anos, mas passou a maior parte desse tempo sem desativado, né? Depois de um início ali onde eu gravei alguns vídeos, eu interrompi e voltei a gravar só agora, recentemente, no início, né, do ano de 2020. Mais precisamente em março de 2020. E depois de um ano aí de trabalho, gravando vídeos curtos sobre a história do Brasil, naturalmente. Vídeos curtos aí 3, 4 ou 5 vezes por semana. Eu estou iniciando uma nova fase agora, por uma necessidade pessoal de adaptação. E nessa nova fase eu vou gravar o conteúdo apenas no formato de podcasts. Vou continuar postando aqui no canal do YouTube, caso você esteja ouvindo aqui no YouTube. Mas vou postar também em vários outros lugares. Então, nessas plataformas de podcast, como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, vou postar no Telegram também, vou tentar postar no Instagram também, enfim. Independente do lugar que você estiver ouvindo, esse trabalho começou no YouTube, no canal chamado O Bandeirante. Então, vou só situar vocês. Caso você conheça já o canal, uma explicação para você que já acompanha. E se você é novo, nunca conheceu o meu trabalho, uma explicação para você também. Então, é o seguinte, a minha proposta é gravar vídeos sobre a história do Brasil, desde os primórdios da formação ali dos povos da Península Ibérica, até os nossos dias. Isso sem um compromisso de prazo. Então, a ideia é ser mais detalhado, mais detalhista, aliás, né? Tratar mais pormenorizadamente dos temas e ir avançando cronologicamente. E eu, nesses pouco mais de 200 vídeos que eu já gravei lá no canal, eu fui ali, então, né, do início da história da Península Ibérica até eu estava tratando recentemente no meu último vídeo sobre a capitania do Espírito Santo. Então falta tratar ainda de algumas capitanias para encerrar esse assunto e depois entrar no assunto do governo geral. Mas a partir de agora, eu até nem cheguei a concluir a exposição sobre a capitania do Espírito Santo, mas não tem problema. A partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o conteúdo que eu já postei em formato de vídeos no YouTube e vou converter isso para um formato de podcast. Então, esse podcast, por exemplo, que é o primeiro, neste podcast eu vou inserir, logo depois dessa explicação inicial, o áudio de alguns vídeos, de alguns dos primeiros vídeos, dos 3 primeiros vídeos, aliás, melhor dizendo. Vou inserir, depois dessa explicação inicial, 3 vídeos dos primeiros que eu gravei no canal. E esses vídeos tratam precisamente do início da história de Portugal, né? Grosseiramente falando. Então, esses vídeos tratam sobre os primeiros povos que se fixaram na Península Ibérica, que a gente chama de iberos, depois dos celtas, dos fenícios e cartagineses, que também eram fenícios, e depois dos romanos. Então, todos esses povos antigos que tiveram, de alguma forma, participação na história da formação da Península Ibérica. Depois disso, no vídeo seguinte, eu trato sobre a província romana que era localizada na Península Ibérica, mais ou menos onde hoje é Portugal, que era a Península da Lusitânia. E, por último, no terceiro vídeo, eu trato sobre um conhecido
personagem da história, dos primórdios da história de Portugal, que é o Viriato, um guerreiro lusitano. Muito bem, então eu vou então, como eu estava explicando, repostar todo o conteúdo que eu gravei desde esse início até o que eu já tratei das capitanias hereditárias. Eu vou repostar isso em formato de podcast. Então, geralmente, uma introdução, uma apresentação, e em seguida eu vou anexar os áudios daqueles vídeos que eu já gravei, já postei no YouTube. Só que eu não vou postar um por um, como vocês estão percebendo já, né? Eu não vou postar um podcast para cada vídeo que eu fiz no YouTube, não. Eu vou agrupá-los por assunto. Então, eu creio que não vai demorar muito para que eu disponibilize nesse formato de podcast todo o conteúdo que eu já tinha disponibilizado em formato de vídeo. Porque eu pretendo fazer um programa desse de podcast por semana, sendo um programa desse por semana, e cada programa agrupando aí, vamos dizer, entre 3 e 8, ou até mais em alguns casos, 3 e 10 vídeos. Então eu calculei que em poucos meses aí a gente vai colocar todo aquele conteúdo em formato de podcast. Quando eu chegar na Capitania do Espírito Santo, que é o assunto que eu estava tratando por último, então gravarei um podcast contendo os áudios dos vídeos que eu já gravei sobre a Capitania do Espírito Santo e complementando isso. E a partir deste ponto, quando eu chegar lá na Capitania do Espírito Santo, eu continuo gravando o conteúdo, só que no formato de podcast, com o objetivo de postar um programa por semana, tá bom? Peço para vocês que estavam acompanhando, a pessoas que acompanhavam tudo rigorosamente, né? Vídeo após vídeo, peço a vocês paciência. Vão ouvindo esses podcasts para vocês revisarem o assunto e creio que a partir ali do início do segundo semestre eu já voltarei voltarei a dar continuidade ao assunto do ponto onde eu havia parado, tá bom? Muito bem. Se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal do YouTube, peço que você assine aí qualquer dessas plataformas, caso você esteja ouvindo em alguma delas, entre no meu canal do Telegram, o canal que você preferir aí, né, para poder acompanhar o meu trabalho, você assina, comenta e compartilha aí com conhecidos, seus amigos, familiares que tenham interesse na história do Brasil. Certo? Então é isso, pessoal. Fiquem aí com esses áudios dos vídeos que eu mencionei. E na próxima semana eu volto com mais um programa. Um abraço para vocês. Vamos começar a falar sobre os povoadores da Península Ibérica. Todos vocês devem saber que Portugal é um país localizado na região sudoeste da Europa, numa península chamada Península Ibérica. Península Ibérica, naturalmente, ela tem as origens da história da Península Ibérica são remotas, né? Estão perdidas no tempo. Os primeiros povoadores da Península Ibérica a gente conhece apenas por lendas, perdidas no tempo, sem embasamento em documentos ou em fontes históricas. Eu gosto muito dessa expressão aqui do Hélio Viana. Ele fala assim: a história do Brasil começa com a de Portugal, esta com a de toda a Península Ibérica. É uma frase que eu considero interessante porque ela cria um elo de ligação entre nós, os brasileiros, e a história da Península Ibérica. Vincula a história do Brasil à história de Portugal, e a história de Portugal, naturalmente, está ligada diretamente à história da Península Ibérica. Ou seja, nós temos um passado remoto, nós temos uma história milenar, apesar de sermos um país novo, um pouco mais de 500 anos de história propriamente, nós estamos intrinsecamente vinculados aos portugueses, e os portugueses têm uma história imemorial, perdida. A gente fala dos primórdios da Península Ibérica
de forma insegura, de forma insatisfatória, porque os conhecimentos sobre as origens da Península Ibérica são tão antigos que eles se confundem com mitologias e com lendas que resistiram ao tempo. Muito bem. Veja, a Península Ibérica, nos escritos dos gregos principalmente, que foram os primeiros a... Os gregos inventaram a história. Heródoto, que é o pai da história, visitou a Península Ibérica. Então, assim, ele coletou histórias orais, enfim. E nesses registros dos gregos, principalmente, aparece o nome de um povo que vivia na Península Ibérica, que são os iberos. Por sinal, o nome de Península Ibérica vem desse povo. Então, os habitantes daquela região ficaram conhecidos pela posteridade pelo nome de Iberos, o que gera o nome Península Ibérica. O que se sabe, ou o que se cogita, o que se conjectura sobre a península, sobre os Iberos, é muito vago. E não vem ao caso a gente ficar especulando aqui essas coisas, tá certo? O que nós sabemos é o seguinte: provavelmente uns 1000 anos antes de Cristo, um outro povo, esse já um pouquinho mais conhecido por nós, os celtas, vieram da Europa Central para a Península Ibérica. E eles eram, digamos assim, militarmente superiores, e eles vão dominar a Península Ibérica, pelo menos uma parte dela, e vão se miscigenar com os iberos. Então, da fusão desses dois povos vai surgir um terceiro povo, que são os celtiberos. Esses talvez sejam os antepassados mais antigos dos portugueses. Bem, passando dessa fase muito lendária, a gente pode falar o seguinte: no século XII a.C., nessa mesma época aí, tudo isso é aproximado, tá, pessoal? Quando a gente fala de história antiga, a gente está falando de aproximação, enfim, não há certezas aí nesses períodos, porque a arqueologia é uma ciência que não pode dar certezas perfeitas ou absolutas, tá certo? Então, provavelmente por volta do século XII a.C., os fenícios já navegavam o mar Mediterrâneo e provavelmente chegaram até a Península Ibérica. A gente pode dizer isso com quase certeza. E existe um lugar na Península Ibérica até hoje, na Espanha, chamado... Deixa eu ver se eu encontro aqui no livro. Málaga. Essa região, Málaga, na Espanha, tudo indica, né, os registros arqueológicos indicam que ela foi fundada pelos fenícios, lá pelo século XII a.C. Alguns séculos depois, uns concorrentes, digamos assim, dos fenícios aí, pelo domínio do mar Mediterrâneo, comerciantes assim como eles, os gregos, vão também atingir a Península Ibérica e vão fundar feitorias ali também. Provavelmente, né, os historiadores acreditam, defendem a ideia de que Sagunto, ali no litoral da Península Ibérica, foi fundada pelos gregos no século VII a.C. Bem, houve uma colônia dos fenícios. A Fenícia fica lá na Ásia Menor, no litoral da Ásia Menor, perto da Palestina, e como ela circulava por todo o mar Mediterrâneo, eles formaram várias colônias. E a principal colônia fenícia foi Cartago, que ficou no norte da África. Cartago, depois da queda dos fenícios, digamos assim, virou o centro daquele império, e eles também vão atingir a costa da Península Ibérica, tá certo? Então os cartagineses não só vão atingir, como eles vão se estabelecer na Península Ibérica, e é dali da Península Ibérica que é ali na Península Ibérica que vão acontecer alguns dos combates das guerras púnicas, que foram as guerras entre romanos e cartagineses. Foram 3 guerras púnicas e os romanos ao final foram vitoriosos, tá certo? Após a derrota de Aníbal, o grande general cartaginês, pelos romanos, os romanos vão se assenhorear, vão tomar posse da Península Ibérica, e aí a história da Península Ibérica entra numa nova fase, que é a fase da dominação romana. Nós vamos falar um pouco sobre isso aí mais para frente em outros vídeos. Um abraço.
Com certeza você já ouviu falar da Lusitânia. O que pouca gente sabe é que a Lusitânia é uma região que está na parte oeste da Península Ibérica e que ela é muito antiga, muito anterior à dominação romana na Península Ibérica. A Península Ibérica vai possuir uma província romana chamada Lusitânia, que vai ser criada no ano 29 a.C. E essa província vai ter vida longa. Ela só vai deixar de existir, essa província romana chamada Lusitânia, em 411 depois de Cristo, ou seja, quase 500 anos de existência dessa província romana. Mas ela foi criada, essa província com esse nome Lusitânia, numa região em que já existia um povo chamado lusitano. A Lusitânia antiga, digamos assim, anterior à criação da província romana com o mesmo nome, ela foi mencionada. A menção mais antiga que nós temos dela é feita por Políbio, no século II a.C. Políbio foi um historiador e geógrafo grego, certo? Além disso, Estrabão, que é um outro geógrafo grego, talvez o mais famoso geógrafo grego, no século I, descreveu a região da Lusitânia, certo? Os lusitanos, provavelmente, é um povo de origem celtibera, como eu expliquei na aula passada, um povo que resultou da miscigenação, da mistura, do choque entre celtas e iberos. Bem, os lusitanos, eles, digamos assim, não se renderam facilmente à dominação dos romanos. Há um famosíssimo, talvez o mais famoso caso de resistência ao domínio romano aconteceu na Lusitânia, e eu até vou gravar um vídeo específico sobre ele. O personagem, o líder da resistência lusitana foi Viriato. Ele é um personagem assim muito famoso na história de Portugal. Bem, mas eu gravaria um vídeo específico sobre ele depois. Depois da dominação romana na Lusitânia, antes da criação da província Lusitânia, veja só, antes da criação da província da Lusitânia, em 29 a.C., já havia dominação romana na Península Ibérica. E existia essa região chamada Lusitânia. Então, mesmo antes da criação formal dessa província chamada Lusitânia, os romanos já começaram a atuar, influenciar e transformar a vida dos lusitanos. Então, veja, que tipo de modificações vão haver na Península Ibérica, especificamente nessa região da Lusitânia, depois da dominação romana, depois que os romanos vencem as resistências dos lusitanos, especialmente a de Viriato. Então vamos ver que que mudanças, que transformações e que tipo de vida novo vai ser criado ali por causa da influência dos romanos. Então os romanos, eles eram muito técnicos, muito pragmáticos e muito organizados. Naturalmente, mas esse é um dos motivos pelos quais eles foram tão bem sucedidos na sua expansão imperialista. Bem, estou usando essa palavra imperialista, mas não é com conotação marxista não, tá? É porque Roma, obviamente, criou um grande império. Bem, havia muitas disputas territoriais locais na Lusitânia, rixas entre tribos diferentes, tribos de lusitanos. Os romanos vão pôr um ponto final nisso. Vão relativamente pacificar aquela região. Além disso, eles vão fazer uma organização administrativa dividindo o território em vários, digamos assim, setores distintos para facilitar a administração. Vão criar vias de comunicação, serviços públicos, vão criar templos, monumentos, eles vão criar, veja, o trigo, o azeite e o vinho já eram produtos locais da Lusitânia antes da chegada dos romanos. Mas eles vão usar todo o seu engenho para, vamos chamar assim,
generalizar a produção desses 3 produtos, tá certo? E graças a eles vai haver uma riqueza maior, uma produção maior desses produtos na Península Ibérica, especialmente na Lusitânia. De maneira que os romanos eles vão fazer prosperar aquela região e vão fazer com que as pessoas vivam de forma mais ordeira, mais civilizada, permitindo que os lusitanos aprendessem a viver nesse modo de vida dos romanos, tá certo? Tomara que esse cachorro não esteja atrapalhando muito. Mel, psst, cala a boca! Pessoal, desculpa aí, viu? Eu não vou editar esses vídeos não, porque eu acho que fica mais, vamos dizer assim, mais... fica mais real, né? Fica uma coisa mais enfim, deu para entender, né? Muito bem. Então eles fizeram uma organização agrícola muito eficiente na Península Ibérica. E, gente, obviamente que a cobrança de impostos era um objetivo claro dos romanos na região da Lusitânia, em todas as províncias. Essas províncias serviam para abastecer de impostos e de suprimentos o Império Romano, Roma, a capital do Império. De maneira que toda essa organização resultava numa produção maior, numa produção de melhor qualidade, e logo em mais impostos e mais suprimentos para Roma, ok? E, obviamente, não posso deixar de falar o seguinte: depois da dominação romana, o latim vai se generalizar, ok? Então, a nossa língua, a flor do Lácio, né, como se chama, a língua portuguesa, a última flor do Lácio, ela é, digamos assim, um fruto dessa dominação romana na Lusitânia. Veja, o direito romano, que, como é notório e sabido, é uma das bases da civilização ocidental, vai ser aplicado na Lusitânia durante todo esse período. O latim, a nossa língua portuguesa vai derivar do latim dos romanos, de maneira que não é exagerado dizer que a cara permanente, digamos assim, a estrutura permanente da sociedade portuguesa vem dos romanos. É óbvio que os portugueses vão receber outras influências muito grandes. Portugal vai receber influência de alguns povos germânicos, que depois a gente vai ver que eles vão se estabelecer na península, dos mouros, porque durante muitos séculos haverá povoamento, presença moura muçulmana na Península Ibérica, mas a gente pode dizer isso. A estrutura mestra, a viga mestra de Portugal, dos lusitanos, vem dos romanos, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima. Eu cheguei a falar para vocês até o ponto em que os romanos se apoderaram da Península Ibérica, ok? Só que eu disse que ia falar sobre um personagem chamado Viriato, então vamos fazer isso hoje. Bem, antes de falar dele especificamente, vamos contextualizar um pouco. Em primeiro lugar, dizer o seguinte: a Lusitânia, aquele território habitado pelos lusitanos, que era um povo celtibero, que depois vai se tornar uma província romana. Bem, a Lusitânia, não se confunde o território dela com o território atual de Portugal. Essa Lusitânia antiga, o território dela abrangia alguns territórios que hoje são da Espanha, e do território atual de Portugal, só se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que mais ao norte tem um rio chamado Douro, e mais ou menos no centro tem um rio chamado Tejo. Entre esses dois rios, esse é o território da Lusitânia antiga, mais alguns pedaços que hoje pertencem à Espanha, tá? Então, só para atualizar isso aí. Quando a gente for falar da reconquista que Portugal vai fazer contra os mouros, a gente vai entender toda a integralização do território até chegar no que é hoje. Muito bem. Os lusitanos eram conhecidos
pelos romanos como os mais aguerridos guerreiros da região da Hispânia. Hispânia com H. Hispânia com H é a Península Ibérica. Era assim que os antigos se referiam àquela região da Península Ibérica, Hispânia, ok? Bem, então, por exemplo, tem um historiador antigo chamado Tito Livio, romano, que vai falar das virtudes guerreiras, da coragem dos lusitanos, mencionando especificamente o Viriato. O Viriato vai ser um guerreiro assim, muito destacado na época dele ali, século II a.C., pela sua coragem e por outras características também. Ele era abnegado, assim, austero, ele era quase que um estoico, assim, ele não se preocupava muito com preservar a sua saúde, evitar a dor, não. Ele era entregue ao que ele fazia, ele era um guerreiro. Inclusive, hoje em Portugal, numa cidade chamada Viseu, existe uma estátua do Viriato, ele em cima de uma rocha, forte, musculoso, segurando um escudo no braço esquerdo. Se você procurar no Google, você vai ver, se chama Cava de Viriato. Bem, Viriato, o nome Viriato, obviamente a gente não sabe necessariamente qual foi a origem desse nome, mas provavelmente tem alguma coisa a ver com essas duas coisas. Em celta, viria é um acessório de um guerreiro, ok? Um acessório, uma arma, algum acessório que o guerreiro utilizava. E em latim, vir é a palavra que dá origem a viril, virilidade. Então, provavelmente, da combinação dessas duas palavras, uma de origem celta e outra de origem latina, decorreu o nome do Viriato, já que ele tanto tinha essas características de virilidade muito exacerbadas nele, quanto era um guerreiro. Então, como o celta e o latim derivam de línguas indo-europeias, provavelmente o nome dele vem daí, ok? Bem, como eram então, como é que funcionou? Vamos contar como é que aparece Viriato na história. Houve uma batalha entre romanos e lusitanos, depois que os romanos venceram os cartagineses, né? Então começou a haver uma certa resistência dos lusitanos contra a dominação romana. E numa determinada batalha, o que aconteceu? O general chamava Galba, ele vence os lusitanos, propõe uma trégua e propõe o seguinte: eu vou dar terra para vocês se vocês me entregam suas armas. Os lusitanos aceitam. Depois que eles entregam suas armas, os romanos fazem um massacre. E de milhares lá que foram mortos, alguns conseguiram escapar. Entre eles estava Viriato. Ok? Muito bem. Viriato, então, passa a ser um líder guerreiro dos lusitanos, e ele adota uma tática de guerrilha. Então, ele atacava por emboscadas, atacava o exército romano quando ele não estava pronto para a batalha, simulava fugas para atrair o exército romano para emboscadas. Então ele praticava esse tipo de guerra, porque ele sabia que, de igual para igual, numa guerra de exército contra exército, ele não teria a menor chance contra os romanos. Bem, em 150 a.C., o Viriato, depois de muito tempo já, depois de uns 5 anos de resistência bem sucedida aos romanos, ele vai encurralar um general romano chamado Serviliano, ele e o exército dele. E aí vai acontecer o seguinte: ele mesmo vai ter a iniciativa de propor um acordo com o Serviliano. O acordo vai ser feito, mas depois de feito, novamente os romanos vão voltar atrás e quebrar esse acordo. Então, dando continuidade às lutas, um general chamado Cipião, que provavelmente é um descendente, eu não tenho certeza, mas eu acho que é um descendente do Cipião que venceu Aníbal. Esse general Cipião vai fazer o seguinte: quando ele está enfrentando ali, tentando vencer o Viriato, o que vai acontecer? O Viriato, novamente,
Provavelmente o Viriato sabia que não poderia resistir aos romanos por muito tempo, apesar de estar sendo bem sucedido até ali. Então ele mesmo tomou a iniciativa de mandar 3 guerreiros, o Viriato manda 3 guerreiros lusitanos para fazer alguma negociação com esse Cipião. O Cipião convence os 3 de que aquilo era inútil, de que cedo ou tarde eles morreriam todos. E diz assim, promete dar algum dinheiro, alguma riqueza para esses 3, caso eles voltassem e matassem o Viriato. E é isso que eles fazem. Eles voltam e à noite, quando o Viriato está dormindo, eles o apunhalam e matam o Viriato. Depois, quando eles voltam para o Cipião diz a eles assim, olha, nós romanos não damos valor a soldados traiçoeiros, e aí não os paga. Muito bem. Acontece o seguinte, depois da morte do Viriato, ainda alguns outros guerreiros lusitanos vão tentar manter a resistência, manter a luta, mas é inútil. E aí, em 133 a.C., os romanos vão acabar com a resistência lusitana, e aí vai passar a acontecer aquilo que eu comentei naquele vídeo anterior. E lá em 29 a.C., quase mais de um século depois, vai ser criada a província romana da Lusitânia. Um abraço para vocês.